Boa tarde a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, externar minha alegria de ver as galerias dessa casa repleta. E não posso deixar de iniciar o meu discurso saudando aqui a representação dos farmacêuticos para dizer a eles que sou solidária, à sua luta presente aqui. Saudar a área da educação, eu que venho da área da segurança, sei da importância da educação como vacina contra a violência, e saudar aqui os meus companheiros do CEAP e lembrar que esta casa está em dívida com esses profissionais que desde 2003 tentam fazer jus à aprovação de um concurso ao qual se submeteram. E eu subo a essa tribuna também para que, ainda em brevíssimas considerações, fazer aqui uma reflexão sobre o projeto de iniciativa do nosso querido presidente André Siciliano e do nosso querido deputado Jorge Felipe Neto, que colocam em pauta a necessidade da divulgação e da análise da água que é consumida pelo povo do Estado do Rio de Janeiro. Em qualquer momento, este seria um projeto importante, mas, no momento particular que vivemos, esse projeto, a aprovação desse projeto, é de extrema relevância e cabe a esse parlamento, que representa a vontade popular, dar vida a essa ideia, tornando uma lei que, com certeza, será sancionada, porque eu sempre acredito na responsabilidade do gestor, mas, se assim não for, se houver qualquer mecanismo de proteção, não faltará a esse plenário a mesma firmeza, a mesma coragem e o mesmo propósito na defesa das causas do povo do Estado do Rio de Janeiro e na defesa da coisa pública. Mas, mais do que nunca, nós temos acompanhado, ao longo desses 10 dias do retorno ao nosso exercício parlamentar, o que aconteceu, que foi objeto das manchetes dos jornais nacionais e internacionais. Afinal, água é vida, afinal, água é talvez o mais importante bem que é oriundo da defesa do meio ambiente. Nós acompanhamos aqui a grave crise que se deu na questão da água consumida, água essa ofertada pela SEDAI, que é bom que se diga, é uma empresa superavitária, é uma empresa que ganhou nos tribunais superiores a imunidade tributária, portanto, terá acrescido aos seus cofres, que já tem, seja através do Fundo FECAM ou daquilo que recorre, já tem autonomia financeira, mas vai ganhar ainda mais, cerca de 300 milhões ao ano, que poderá, sem medo de qualquer imprudência administrativa ou financeira, investir muito na qualidade do produto que é ofertado e, sobretudo, investimentos que fortaleçam a preservação do meio ambiente. Mas quero falar aqui da responsabilidade dessa casa, porque quando começou a crise da SEDAI, que se refletiu na água ofertada, houve dessa casa um movimento de acomodação, entendendo, por exemplo, que talvez fosse melhor não estabelecer uma CPI, talvez fosse melhor chamar para uma audiência a presidência da SEDAI e os responsáveis pela SEDAI. Eu quero dizer que fiz o meu papel republicano em defesa da democracia. Sou uma das signatárias do pedido de CPI. Mas quando chegou ao nosso conhecimento, dos 8 deputados que assinaram essa CPI, que talvez fosse mais interessante ter a assinatura de um único deputado e deixar que a composição da CPI fosse feita com base no regimento interno, para que não houvesse nenhum obstáculo,
eu não tive a menor dúvida de retirar a minha assinatura como autora do requerimento e a colocar tão somente na condição de apoio à iniciativa desse requerimento, movimento esse que foi feito, sim, em primeiro lugar, pelo deputado Luiz Paulo. E o que nós assistimos aqui na data de hoje não é outra coisa a não ser mostrar a todos os parlamentares, inclusive aqueles que retiraram sua assinatura do requerimento, segundo informações dos jornais, que, mais do que nunca, o comportamento do então presidente Hélio Cabral, nesta audiência pública, além de patético e desrespeitoso, ele nos coloca em xeque. Portanto, o que essa casa tem que fazer é publicar o requerimento da CPI, que, a nosso ver, ainda tem assinaturas suficientes para prosseguir, e convocar imediatamente a instalação dessa CPI, para que essa cena patética que aconteceu no dia de hoje, quando ele veio aqui, inclusive apontando erros que obrigatoriamente, no nosso entendimento, exigem uma investigação da Polícia Civil e uma investigação por parte desta casa e a ação da agência reguladora e a observação da promotoria que cuida da questão do meio ambiente para aquilo que foi colocado, por exemplo, quando o presidente disse aqui que o escritório que atuava na SEDAI possibilitou uma perda incalculável no erário público, deixando de cumprir fielmente a sua obrigação na defesa da SEDAI. Então, me parece, senhores deputados, que não resta outra conduta a esta casa a não ser a de exigir e consolidar o requerimento de CPI para que não só a crise da água que se projetou e ainda não foi solucionada, se projeta em janeiro e ainda não foi solucionada, e eu quero aqui, como mulher, como cidadã, lamentar o comportamento jocoso daquelas duas subsecretárias que, fazendo uma piada de mau gosto, não valorizavam a importância do seu cargo, porque não interessa se a água tem ou não gosto de beterraba. O que é preciso que se diga aqui é que essa água é imprópria ao consumo e que jamais alguém que ocupa 2 cargos de tamanha relevância como dessas senhoras poderiam ter o comportamento que tiveram. Então, viva a SEDAI, SEDAI pública, SEDAI vinculada com o meio ambiente, e essa casa, mais do que nunca, tem que dar força e concretizar esse pedido de CPI. Muito obrigada.